Órfãos da Tempestade é um filme americano de 1921, dirigido por D.W. Griffith e estrelado pelas irmãs Lillian e Dorothy Gish. Baseado na peça francesa As Duas Órfãs, o filme conta a história das irmãs Henriette e Louise, a segunda adotada e deficiente visual, que vão do interior para Paris com a intenção de buscar uma cura para Louise. Lá, elas acabam se separando, com Louise sendo forçada a pedir esmolas, enquanto Henriette procura a irmã desesperadamente, sem sucesso, e acaba se envolvendo com algumas figuras da Revolução Francesa. Antes dessa versão, o filme já havia sido adaptado para o cinema 4 vezes, 2 na França e 2 nos Estados Unidos. Apesar da fama de Griffith e das irmãs Gish, o filme foi considerado um fracasso financeiro, e foi o último da parceria entre o diretor e as atrizes. Griffith pretendia com o filme usar fatos históricos para comentar sobre eventos atuais, em especial a ascensão do bolchevismo. Pois é, esse é um filme que ele me deixa com sentimentos mistos nessa lista. Porque por um lado é mais um filme do Griffith, tipo, já deu, já foi, cansou. Por outro lado é o último filme do Griffith, então assim, pelo menos parou, né? E assim, não é o pior filme dele, apesar do aparentemente ter sido um fracasso. Tá longe de ser o melhor filme dele também. É um filme desses que não faz qualquer sentido ter ele nessa lista. Tem 6 filmes do Griffith nessa lista. 6. Pra mim, o único que faz sentido é Intolerância. Se vai ter algum filme dele e eu entendo que ele foi um diretor importante na época, Intolerância, ok. Não é nem o que eu gostei mais de assistir, né? Eu comentei no vídeo passado que o Inocente Pecadora foi o que eu achei melhorzinho. O filme em si foi o que eu achei melhorzinho. Mas eu acho que numa coisa, história do cinema, sei lá, o Intolerância faz algum sentido. Mas assim, já deu, né? Eu acho que o Griffith tem uns problemas. Ele tem vários, né? Mas vamos tentar focar em alguns. Um dos problemas dele, pra mim, que é muito marcante, é que ele faz muita questão de ser muito moralista e de passar muita mensagem no que ele tá fazendo. Tem gente que fica querendo defender, sabe essa coisa de separar a obra do autor? O Griffith não separa a obra dele mesmo. Ele não consegue fazer isso, sabe? E ele tem uma coisa de ficar colocando texto nos filmes que são ele, como diretor, tentando passar uma ideia para as pessoas. Explicitamente, Ele não faz filme subjetivo, sabe? Ele quer passar as mensagens explicitamente. Ele passa elas escritas em texto, sabe? Então, para você ter uma ideia, nesse filme, no Órfãos da Tempestade, tem uma cena em que ele tá falando sobre a Revolução Francesa, porque é um filme que se passa nessa coisa que foi um evento real, né? É uma história que envolve ali um evento real. E ele tá falando sobre a Revolução Francesa e sobre o período onde... Aquele período que é chamado de a Idade do Terror, a Era do Terror, não sei, alguma coisa do terror, esqueci agora. Enfim, aquele período entre a derrubada da monarquia e o estabelecimento de algo minimamente organizado, em que saiu matando todo mundo por aí. Ele fala sobre essa barbárie e como isso foi algo absurdo e antidemocrático, diferente dos ideais dos Estados Unidos. Ele põe esse texto num filme que se passa inteiramente na França, durante a Revolução Francesa. Ele põe uma jossa de um texto comparando aquele governo que a própria França considera que foi péssimo e durou apenas um período, com a democracia norte-americana, sabe? É uma coisa que não faz parte do filme. Não faz parte da história que está sendo contada no filme. Griffith tentando enfiar a ideologia pessoal dele explicitamente numa obra de ficção. Então, ele não consegue fazer essa separação. E se o próprio diretor não faz essa separação, não cabe a gente fazer, né? Convenhamos. Então, assim, eu acho que se não tivesse esse tipo de coisa, pra começar, era um filme bem melhor. Era bom? Não sei. Não sei se é suficiente pra ser bom. Mas ele faz essas coisas e eu acho muito curioso, porque ele tem... Se você for pegar a carreira do Griffith, antes disso, depois desse eu não vi mais nenhum. Não vi nenhum filme do Griffith depois desse. Mas eu vi alguns antes que não estão na lista. Poucos, mas eu vi. Você tem filme, por exemplo... Tem um especial que eu achei bem interessante, que é um filme super anticapitalista, sobre um cara que compra uma fazenda de trigo, um cara que já é milionário, e aí compra uma fazenda de trigo porque ele quer, sei lá, regular a produção de pão dos Estados Unidos, porque ele tá afim, e aí as pessoas não têm pão mais porque ele quer subir o preço, porque agora ele é dono do trigo, então ele quer subir o preço do pão, ele sobe aleatoriamente, tipo, sem nenhum raciocínio real de nada, então quase não tem pão mais, e aí ele acaba morto. É um filme super curto. Ele acaba morto
negócio de moer farinha, uma máquina de moer farinha. Ele cai dentro da máquina de moer farinha e acaba morto. Eu acho que é um filme bastante anticapitalista, é um filme contra a ganância capitalista, né? E é um filme do Griffith, que na produção desse aqui já se mostra totalmente anticomunista, sendo que é um filme que nem fala sobre comunismo. Não é nem o assunto do filme. Não é o que estava acontecendo. Tipo, antimonarquia e comunismo é um salto, sabe? Tem um salto considerável aí. Não é esse o assunto do filme. Ele faz umas comparações que não faz sentido. Esse argumento de que ele queria, nesse filme, falar sobre ideais, criticar o bolchevismo, é um assunto que não cabe no filme. Do jeito que o filme tá feito e tal. Ele insere essas coisas em textos alheios ao filme, sabe? É muito bizarro. Então, assim, tudo isso pra dizer que no final o filme, sinceramente, é uma grande bosta, assim. É um filme bem ruim. Eu acho que talvez se ele tivesse focado na história das irmãs de verdade e feito só a historinha ali, ficção, das irmãs inseridas nesse contexto, seria um filme razoável. Eu acho que seria um filme razoável. Com o que ele tenta fazer, fica bem besta. Seria um filme razoável, mas um filme já bem clichê, porque é tipo, mocinha em perigo, e aí aparece um cara, um galã pra salvar, sabe? Uma história extremamente clichê de donzela em perigo, só que com duas donzelas em perigo, em vez de uma só. Uma em mais perigo do que a outra, mas enfim. Seria um filme genérico, assim, se ele não tivesse tentado enfiar essas mensagens. Que ele, de novo, enfia em texto, tá? Ele enfia essas mensagens em texto. Ele não tem a capacidade de enfiar elas como cenas do filme, porque ele não sabia fazer isso. Enfim, ruim, chega... Acabou o Griffith, esse é o último filme do Griffith na lista, finalmente, e é isso, vamos, acabou.